O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que mandou soltar um dos chefes do crime organizado de São Paulo por excesso de prazo. O criminoso já tinha sido libertado. Na decisão, Fux lembra que a suspensão de uma liminar proferida por ministro do STF é medida excepcionalíssima, admissível quando demonstrado grave comprometimento à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No caso subexamine, assiste razão a douta Procuradoria-Geral da República. Com efeito, compromete a ordem e a segurança públicas a soltura de paciente 1, de comprovada altíssima periculosidade, 2, com dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas, 3, investigado por participação de alto nível hierárquico em organização criminosa, e 4, com histórico de foragido por mais de 5 anos. Nas redes sociais, os cidadãos lamentaram que a decisão de manter preso o criminoso tenha vindo tarde. O deputado Sargento Faur afirmou: Fux revoga a decisão de Marco Aurélio Mello de soltar chefão do PC e manda prender o bandido, mas ele já vazou para Maringá, no Paraná, de onde a polícia acha que ele vai para o Paraguai. Decisão desgraçada do ministro Marco Aurélio Mello. Justiça lixo. O deputado Coronel Tadeu disse: atendendo o pedido da PGR, o ministro Luiz Fux suspendeu a decisão de Marco Aurélio, que soltou o chefão do PC, André do Rap. E fez muito bem. É um preso de altíssima periculosidade que deveria ter ficado atrás das grades. Só que agora dizem que o bandido já saiu do país. O deputado estadual paulista Gil Diniz disse: o ministro do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão de Marco Aurélio Mello, que liberou um dos principais líderes do PC no estado de São Paulo. O problema é que a decisão só veio após o preso ser liberado do presídio em que estava preso no interior paulista. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que a Polícia do Estado fará uma força-tarefa para recapturar o bandido. Dória disse: parabéns ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, por cassar decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que libertou o chefe do PC, o criminoso André do Rap. Determinei força-tarefa da Polícia de São Paulo para colocar esse bandido novamente atrás das grades. Lugar de bandido é na cadeia. A jornalista Fernanda Salles questionou: Marco Aurélio Mello liberou o chefão do PC, André do Rap. O criminoso foi solto e hoje Luiz Fux revogou a decisão de Marco Aurélio. E agora? Vão mandar a polícia se mobilizar para ir novamente atrás do bandido? Os ministros do Supremo estão brincando com a nossa cara. Vamos lá, começar. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Dr. Geraldino, que é um dos advogados dos 300 do Brasil, e nós vamos falar sobre o inquérito 4828, que é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos. E é por causa desse inquérito que hoje eu estou presa aqui no Distrito Federal. Por enquanto no Distrito Federal, né? Porque eu vou voltar para Campos, vocês me aguardem aí na planície. E o doutor Geraldino também, né, ele tem advogado para outras pessoas que têm sido vítima da perseguição do STF. O senhor pode falar, o que é esse inquérito, primeiramente? Olha, esse inquérito ele está baseado nas manifestações a favor do governo e, segundo a PGR, seria contra os outros poderes, seria o Congresso e o STF. Na verdade, o que acontece? O que nós vemos é uma perseguição específica dos apoiadores do presidente. Nenhuma outra manifestação que teve contra o governo está sendo apurado nesses atos antidemocráticos. Nós tivemos aí o Antifas, que quebrou, que destruiu, e que ninguém fez nada. Depredar, quebrar, não é motivo de prisão nem punição. Agora, o caso, você se manifestar e discordar, aí sim está sendo punido, e a Érica está aqui pagando o preço de querer defender os direitos de nós brasileiros. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre esse inquérito, e a primeira coisa que eu encontrei de notícia mais antiga foi sobre a Procuradoria-Geral da República, que entrou
com o pedido da instauração de inquérito no STF em virtude dos atos do dia 19. Só que dia 19 não existia ainda os 300 do Brasil e muito menos eu nem estava aqui em Brasília. Bom, isso tudo que você está falando, essas dúvidas que você está, nós também já colocamos em vários documentos, em várias peças que estão lá. O que acontece? Eu entrei com habeas corpus para a Sara, eu entrei com habeas corpus para a Folha Política, eu entrei com vários habeas corpus questionando, primeiro, a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? No inquérito da fake news, houve uma portaria, a portaria 60, que determinou, que designou ele como o relator do inquérito da fake news. Esse inquérito 4828, que é o que apura esses atos antidemocráticos, não tem portaria nenhuma. Não tem nada que vincule ele a essa investigação. E aí, eles podem dizer que não é porque, como ele já era, ele teria, no caso, a competência em função do inquérito das fake news. Só que eu acho que uma coisa, a matéria de um não tem nada a ver com a matéria do outro. O que se apura em um caso não é o que se apura no outro. Apesar de muitos dos envolvidos, muitos dos investigados estarem em ambos os processos. Sim. No caso, o senhor tinha falado comigo sobre a competência do PGR, né, em relação a pedir investigação, alguma coisa do tipo. Pois é, o PGR, as atribuições dele estão delimitadas na própria lei. E no caso do Procurador-Geral da República, ele não pode processar pessoas que não têm foro privilegiado. Ele pode até receber informação e encaminhar para o Procurador-Geral, que no caso o fato seria contra a União, e aí a Procuradoria da República tem que apurar realmente, mas aí temos o Procurador-Geral, o Procurador Regional, que atua na esfera da Justiça Federal. Crimes contra a Lei de Segurança Nacional são apurados na Justiça Federal. Isso é o que está na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, já foi definido isso. Antigamente era atribuição da Justiça Militar. Então, os crimes atualmente praticados políticos, os crimes políticos, são apurados na Lei de Segurança Nacional, que quem tem competência para investigar isso é a Justiça Federal, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instância revisora, é uma instância que está lá para guardar a Constituição. Sim. Então, no caso, até o PGR me tratou como se eu tivesse foro privilegiado. Exatamente, isso é um questionamento que nós fazemos. Todos os que não são... todos que não têm cargo político, no caso aí, tem alguns deputados que poderiam sim ser investigados a nível de Supremo Tribunal Federal. Agora, tem decisões no próprio Supremo Tribunal Federal em que já se definiu que não há foro privilegiado, mesmo que haja litispendência. O que é litispendência? Mesmo que você tenha um processo, esteja vinculado com algum deputado, os deputados respondem no Supremo Tribunal Federal e você responde na Justiça Comum. No caso aí seria a Justiça Federal. Vou recapitular aqui para o pessoal. Eu me chamo Érica, eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu vim para Brasília no dia 22 de maio participar do acampamento dos 300 do Brasil. Eu nunca fui liderança, nunca fui influenciadora digital, eu não sou deputada, não sou ministra. O senhor até falou isso, que eu estava sendo tratada como se eu fosse ministra também. Só a parte ruim, né? Porque na parte boa eu não estou sendo tratada como parlamentar. E fui presa no dia 16 de junho. Né, junto com o Arthur, com o Renan, com o Mito Show, com a Sarah Winter. A Sarah, no caso, foi presa no dia 15. E desde o dia 24 nós estamos usando tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. No caso, o Arthur, o Renan e eu ficamos aqui ficamos em Brasília. O Arthur conseguiu, com muito custo, voltar para Niterói. E eu agora estou lutando para voltar para Campos. E assim... Eu não sei qual é, até hoje, quando o oficial de justiça chegou na prisão, a Sarah perguntou, qual é o nosso crime? Ele não soube dizer. No caso, qual é o meu crime, doutor? Não tem exatamente o que estão fazendo. Eles estão tentando arrumar uma tipificação para o seu crime. Estão querendo te enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Bom, a Lei de Segurança Nacional, para que você infrinja um artigo, lá, você teria que ter o dolo real. Primeiro tem que ter o perigo real. Eu sou um perigo? O fato, a sua atitude tem que realmente ensejar um perigo
às organizações. O que não acontece nesse caso.